Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesse dia chamado hoje, nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós. Vamos agradecendo pela noite e pelo sono. Gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos. Que hoje o Espírito Santo seja o nosso condutor em tudo que vamos fazer. Amém? Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso pãozinho diário hoje que está no livro de Crônicas, segundo o livro de Crônicas, capítulo 35, os versículos do 20 ao 27. Porém, quem quiser meditar até o 27, eu vou ler só até o 24, que fala assim: a morte de Josias. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Sarquemis, junto ao Eufrates, e Josias saiu ao seu encontro para guerrear contra ele. Então lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Disse Deus que me apresse, por isso guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não voltou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio guerrear no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no vale de Megido, e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Então todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Louvado seja Deus. Então, estamos aqui diante de dois reis, né? A história de dois reis. Era o rei Josias e o rei Neco. O rei Josias estava se preparando, apesar de ele ser um homem de Deus, era conhecido de Deus, né? Por Deus, e ele conhecia Deus também. Ele era rei, mas Deus enviou um recado para ele: a mando de Deus, vai Neco levar esse recado, que não era para ele ir, né, para esta guerra, que não era para ele lutar, mas ele foi com a teimosia, né? Olha só o que ele disse: ele ia guerrear ali contra, né, ao encontro para guerrear com ele. Ele foi ao encontro de Necos para guerrear, mas ele não obedeceu o que Neco, o recado vindo da parte de Deus, né, através do rei Neco. Ele era rei do Egito e veio para guerrear contra Sarquemis, junto aos Eufrates. E ali Josias saiu ao encontro para a guerra. Então foi que Deus ele mandou esse mensageiro. Mas ele disse, ele falou que estava ali amando de Deus, e Deus falou para Neco se apressar. Olha, que Deus teve até pressa para poder livrar ele da morte, para salvar ele. Mas por desobediência, olha o que aconteceu. Ele foi guerrear, e eles guerreavam com flechas. Ele tomou flechada e ali ele começou a passar mal. Pediu para levar ele, para tirar ele dali,
foi que eles começaram a tirar, me tirem daqui porque eu estou gravemente ferido. E ali os servos deles tiraram, né? Mas ele veio a falecer. Por quê? A obediência gera bênção. E a maldição a teimosia gera morte. E ele gerou a morte, porque ele estava, né, desobedecendo a voz de Deus. E quantos de nós, às vezes, passamos por algumas dificuldades por conta da teimosia? Quantas vezes tem pessoas que falam assim, um outro fala, não vai, eu vou, não faça, eu faço, né? No áudio, né, que eu já fiz hoje, sobre esta palavra também, o pão diário de hoje, eu já fiz o áudio e eu dei uma referência minha, um exemplo meu, pela teimosia que minha mãe falou que não era para mim ir para pegar lenha com as outras turmas, porque estava preparando para chover e eu teimei e fui. E na volta já chegamos em casa todos molhados, com feixe de lenha na cabeça, molhados, né? Naquela época, quando eu era menina, lá no povoado onde eu nasci, não tinha energia, a gente usava fogão a lenha, o chamado fogão a lenha, a qual, quando chovia, a gente tinha que, antes de chover, abastecer a casa para poder a lenha não estar molhada. E nesse dia a gente chegou já com a lenha na cabeça e chovendo. E eu fiquei doente. Eu fiquei com febre e dessa febre eu fui parar no hospital. Fiquei internada por cerca de uns 20 dias. Por quê? A teimosia. Porque quando uma mãe fala, não faça, e quantas vezes, né, Deus usou a boca da minha mãe para falar, filha, não faça isso. E eu fiz, e eu me dei muito mal. E é assim, quando Deus fala, envia um recado, ele usa alguém para falar, fulano, não faça isso. Ou fulana, né, quantas vezes, né, Deus usa, tem uma lei que fala assim, se dirigir não bebe. Se pegar, às vezes o guarda de trânsito pega alcoolizado, tira ponto da carteira, mas fica com a vida. Mas quando tem um acidente que leva à morte e ninguém traz de volta a vida. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. E o rei Josias pagou com a vida dele, a teimosia dele pagou com a vida. Louvado seja Deus. Deus está, ele disse assim, Deus está, o rei Neco falou para ele, para rei Josias, Deus está comigo, portanto se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou, olha o que ele fez, se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido. Ele ia lutar, foi o próprio que ele ia lutar contra, que Deus usou para dizer para ele, não vai para esta luta. E ele disfarçadamente foi e se deu mal, porque é melhor obedecer do que se sacrificar. Vamos ser obedientes à voz de Deus. O que nós temos que tirar, de aprender com esta palavra de hoje, com essa lição de hoje, né? Devemos estar atentos aos recados de Deus para nós. Nós devemos obedecer à voz de Deus para sermos felizes nessa terra. E até, né, tem um mandamento com promessa que fala sobre o mandamento de obedecer pai e mãe. Os filhos que obedecem aos seus pais vivem mais nessa terra. Aqueles filhos que é desobediente, Deus abrevia o tempo na terra.
E quando nós desobedecemos a voz de Deus, às vezes pode custar a vida. Então vamos ser obedientes e dar ouvido à voz de Deus. Josias, que amava a Deus. Olha que Josias amava a Deus, mas ele desobedeceu, né? Ele descobriu que insistir em sua própria maneira, sem investir seu tempo para ouvir a Deus, ou a sua sabedoria vinda por meio de outros, nunca termina bem. Tá vendo? Que Deus nos dê a humildade necessária para sempre nos examinarmos e levarmos a sua sabedoria a sério. Que nós venhamos sempre nos examinar e levar a sabedoria de Deus a sério, que Deus é sábio. Aleluia. Quem não tem sabedoria, peça para Deus. Quando Deus enviou Salomão para cuidar do povo, liderar o povo, ele ficou com medo. E Deus falou: eu sou contigo, Salomão, pode ir. Mas ele queria algo. E Deus falou para ele: o que você me pedir, eu te dou. E ele disse: eu te peço sabedoria para lidar com esse povo. E juntamente com a sabedoria, Deus não deu só sabedoria a Salomão. Juntamente com a sabedoria, Deus deu riquezas e o conhecimento para ele. Porque Deus, ele dá além daquilo que nós pedimos, esperamos e pensamos, quando nós temos paciência de esperar, né? Às vezes minha irmã sempre conversa comigo, minha irmã mais nova, acerca da impaciência. E eu admiro, né? Não tenho inveja da paciência dela, mas meu irmão mais novo e minha irmã mais nova, eles nasceram com esse dom da paciência. Coisa que eu peço para Deus, mas eu sinto que eu ainda sou bem agitada. Algumas coisas eu já aprendi, mas eu tenho, do meu temperamento, eu não sou muito de esperar, eu quero fazer logo. E eu tenho me dado muito mal com algumas coisas na minha vida, né? Não só de agora, é desde criança, né? Desde lá do tempo que minha mãe falou: não vai para lenha, pega a lenha, porque vai chover e você não está bem. E eu teimei, fui, paguei com uma internação de uns 20 dias de internação, porque a teimosia. E até hoje eu sou meia, né, para frente. Se falar que é para fazer algo, eu não gosto de deixar para amanhã, eu quero fazer logo hoje. Eu tenho isso comigo. Mas eu peço a Deus o dom da paciência, porque é melhor esperar do que, né, e obedecer do que se sacrificar. Aleluia. Vamos orar? Deus, nos ajuda a ser humildes e a ouvir a tua voz, a voz de sabedoria. Obrigado pela sabedoria que me concedes. Nos ajuda, Pai, e nos dê sabedoria para obedecer a tua voz. Nos dê o dom da obediência, Pai. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus.